Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim fazer a resenha pra vocês de mais um bully romance, que é um tipo de livro que eu gosto muito de ler. Se você gosta desse tipo de livro, já clica aqui no curtir do vídeo pro YouTube entregar pra mais pessoas, compartilha com uma amiga que também gosta de ler bully romance e não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Esse livro está disponível no Kindle Limited, ele é publicado pela editora The Gift Box. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra vocês entrarem lá na Amazon. E se você ainda não assina o Kindle Limited, né, como eu falei, ele tá disponível por lá, clica no link que eu também deixo aqui embaixo do Kindle Limited para você assinar e ganhar 30 dias de graça, tá? Com esse link que eu deixo, você ganha 30 dias para testar. Mas bora então para esse vídeo, eu tenho bastante coisa para falar desse livro. Era um livro que eu tava muito curiosa para ler e eu finalmente li. E esse livro, então, vai contar a história do Jonah e do Roman. O Jonah acabou de chegar com a família nessa cidadezinha, né, dos Estados Unidos, que é uma cidade muito pequena, e ele foi meio que com a família numa missão do pai, né, porque o pai é pastor, então ele foi pra fazer cultos nessa igreja e tudo mais. Dá a entender que eles vão pra uma missão, mas não explica exatamente qual é essa missão, então é realmente só pra trabalhar nessa igreja, fazer cultos nessa cidade. Só que o Jonah, ele tem atração por garotos, e ele sabe que isso jamais vai ser aceito, então ele reprime isso a todo momento. Logo no comecinho do livro a gente vê que ele tem atração, mas que ele não quer aceitar que ele mesmo, ele sabe que ele é gay, mas ele não quer aceitar isso. Ele tem uma irmã mais nova de 15 anos, que é a Mary, e eles vão juntos pra essa nova escola, enquanto o Jonah tá no último ano do ensino médio, né, ela tá um pouquinho antes dele, e ele conhece o Roman logo no primeiro dia, e o Roman é aquele cara popular, gostosão, que joga no time da escola, mas que é um grandíssimo babaca com ele. Eles trombam e ele cai no chão, e ele acaba tendo uma situação ali que o Jonah ri, se eu não me engano, ele pega e joga o Jonah nos armários. Então ele é bem babaca mesmo com o Jonah nesse início. E aí depois o Jonah descobre que mais tarde a Mary tá super colada ali no Roman e ele acaba sendo meio grosso ali, não respondendo, né? Tipo, ai, oi, não sei o quê. E ela fica super incomodada com isso, eles discutem. Ela fala, por que você foi grosso com ele? A gente acabou de conhecer ele. Ele fala, mas você não sabe o que ele já fez comigo hoje. Então, eles acabam tendo um atrito ali entre irmãos. E nessa hora eu fiquei um pouco incomodada, porque o Jonah dá a entender que ele e a irmã têm uma relação muito boa. Mas, nessa primeira cena, eu imaginei que não, eles não tinham uma relação tão boa, porque se você acabou de conhecer uma pessoa, eu tava super do lado do Jonah, você acabou de conhecer uma pessoa e você tá preferindo acreditar nela, né, que foi um babaca comigo. Eu estou dizendo, esse cara foi babaca comigo, mas você prefere ficar do lado dela, que você acabou de conhecer, do que do meu lado. Nessa hora aí já me causou um atrito. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa dinâmica de atritos e tudo mais ao longo do livro, ao longo do vídeo. E aí o que acontece? O Jonah, ele sente atração pelo Roman e o Roman sente atração por ele. O livro é intercalado entre os dois pontos de vista. E o Roman, ele também tem problemas na vida dele e tudo mais. E ele também não quer, né, ser gay, ele não quer assumir isso para as pessoas, porque é uma cidadezinha muito preconceituosa. Os alunos da escola, pais, todo mundo, gente, muita gente nessa cidade iria abominar isso. Tem histórias, inclusive, que eles contam de pessoas que foram agredidas, assassinadas e tudo mais porque eram homossexuais. Então é um clima bem pesado mesmo na cidade, né? E o pai dele tem problemas com bebida. O pai dele era um jogador e ele acabou se acidentando, então ele não pôde mais jogar. E a mãe dele, se eu não me engano, tem uma herança, tem uma empresa e tudo mais. Só que o pai dele agride ele e agride a mãe. Então ele vive um inferno na casa dele. Fora de casa ninguém sabe, né, o que ele vive, a não ser o melhor amigo, que ele tem um melhor amigo, que ele às vezes vai na casa dele, porque a mãe dele é enfermeira e tudo mais, e ela acaba ajudando ele. Mas fora esse amigo e a mãe dele, ninguém mais sabe o que ele vive, de fato. Eles sabem que o pai dele é bêbado, sabem que o pai dele é abusivo, mas eles não presenciam as coisas, então meio que finge que nada tá acontecendo. O Roman, ele tem duas personalidades, basicamente. Você vê na casa dele ele sendo abusado e sofrendo, e na escola você vê ele sendo um babaca com o Jonah, enfim, e se impondo, né, como um macho alfa na escola. E não necessariamente ele faz isso porque ele quer ser assim, mas dá pra ver que ele precisa ter uma pose, né, uma imagem pra não, por exemplo, ser descoberto que ele é gay. Ele não teve nenhum relacionamento escondido até hoje, mas ele fica muito interessado no Jonah. Só que pra se aproximar do Jonah, o que ele faz? Ele acaba ficando com a Mary, né, ele fica tentando ali conquistar ela, sair com ela, pedir pro pai dela se ele pode se encontrar com ela, e o pai dela fala assim, você só vai se encontrar com a minha filha se você levar o irmão dela
dela junto, esse tipo de coisa. E eles se provocam, né? Porque ele tá o tempo todo tentando atingir o Jonah. E fica claro desde o início que eles têm uma atração muito grande um pelo outro. Logo a Mary sai de cena. Então, no começo incomoda um pouco ver que ele tá usando a Mary ali pra isso. Mas aos poucos a gente vai vendo que de fato ele tem a Mary com carinho. Ele vê ela com carinho, mas que ele quer o Jonah. Eles não demoram muito pra se pegarem a primeira vez. É um bully romance que, na verdade, assim, não me conquistou muito como um bully romance. Tem algumas cenas, né, de bullying bem intensas, uma em específico bem marcante mesmo, que eu gostei bastante, mas o livro ele pende muito mais pro drama. Eu achei que essa história, ela me surpreendeu justamente por isso. Eu esperava mais bullying, eu esperava mais, assim, pegação. Tem muita pegação, tá? Mas eu esperava uma coisa só mais pro hot, mais pro bullying, e não tanto pra grandes problemas, porque quando a gente começa o livro e você percebe que o Jonah, ele tem muito medo da reação da família, né, de se descobrir que ele é gay, e o Roman também, mas que ele sofre muito dentro de casa, né, porque ele tem que defender a mãe, ele apanha do pai, ela apanha dele. Então é complicado, você começa a sentir muita dor pelos personagens. Você vê que eles sofrem muito e isso ganha um grande destaque. Então é bem puxado ler tudo isso. E claro, tem um prólogo ali que dá a entender que o Jonah vai chegar no limite. Mas, na verdade, enfim, outras coisas acontecem que surpreendem a gente ao longo da história, né? Outros plots e, enfim, muitas coisas vão acontecer. E, como eu falei, o livro pende mais pro drama mesmo e mais para essas descobertas, quando as pessoas descobrirem que eles estão juntos, qual que é a reação que as pessoas vão ter. Então, é bem pesado nessa parte mesmo e não tanto no bullying entre eles. O que eu gostei muito desse livro é justamente, como eu falei, os personagens, né, a química dos dois, as provocações, apesar de ser uma provocação muito que irrita mesmo, sabe? O Roman, ele irrita mesmo. Você tá lendo ele falando, eu não tô acreditando que ele tá fazendo isso, você quer dar na cara dele. Aí depois, 2 minutos depois, ele tá sofrendo uma situação absurda, você fala, ai meu Deus, eu quero dar um abraço nele. Então é bem contraditório. E isso, de certa forma, me incomodou. Como eu falei, eu gostei muito dos personagens, mas essa mudança tão repentina, assim, no dilema, né, das coisas que estavam acontecendo, uma hora você tá com raiva dele, outra hora você tá gostando dele. Aí, na mesma página, você consegue sentir as duas emoções sobre o personagem. Então, isso me incomodou porque parecia que mudava as coisas muito rápido e não tinha uma crescente, assim, né, desenvolvimento tão bom em relação a isso. Mas isso é algo que me incomodou, pode ser que não incomode vocês. Então, eu só tô citando isso mesmo porque eu acho que vale a pena ser citado. Como eu falei, eu tinha muita expectativa sobre esse livro. É um bully romance que tava na minha lista há muito tempo. Eu gostei de ter lido, mas ele não supriu todas as minhas expectativas. Porque eu acho que, por eu achar que ele ia ser mais bullying, né, mais pendendo pro hot, eu achei que ele sim tem muito hot, mas que ele pende muito mais pro drama e não é algo que eu estava esperando tanto. Eu esperava que sim, o Jonah fosse ter essa relação aí com o pai, né, questão dele ser pastor, mas eu achava que o Roman, por exemplo, ia ser algo mais leve e não foi bem pesado. Por um lado muito positivo, mas também quebrou uma expectativa que eu tinha do livro, então só por isso mesmo. E eu acho que eu tirei só uma estrela do livro, eu dei 4 estrelas por causa dessas oscilações, assim, o tempo todo. Meu Deus, agora eu odeio ele, agora eu amo ele, agora eu odeio. E era tudo na mesma página. E eu ficava incomodada com isso, porque e aí parecia que a gente dava 2 passos pra frente, dava 3 pra trás, sabe? Então isso me incomodava muito durante a leitura. Foi por isso que eu tirei uma estrela do livro. Mas me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou, se você tem vontade de ler. Eu indico essa leitura, tá? Eu gostei muito, dei 4 estrelas. Mas, como eu falei, ele não supriu todas as minhas expectativas. Então, assim, vão com as expectativas um pouquinho mais baixas, que talvez vocês vão surpreender, favoritar e tudo mais. Então, acho que vale muito a pena, assim, essa leitura pra quem gosta. É um livro de 2 garotos. Eu gosto de ler livros assim, embora eu não leio muito, eu preciso ler mais. Mas eu acho que vale super a pena caso vocês não leram ainda. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, até a próxima e tchau, tchau!